Olá, hoje eu quero abordar aqui um tema, algo assim para você pensar, para você imaginar. São situações que te remetem a um passado, né, que você não se recorda, que você pode estar sendo influenciado por essa personalidade, esse ser que já viveu em outras existências, tá? Então vamos sentar alguns exemplos, tá? Vamos à primeira. Bom, saudosismo, né? Tem pessoas que, quando assistem um filme de época, ou mesmo lê um livro com histórias antigas, né, se emocionam que vão até as lágrimas, tá? E ficam muito tocados por essa situação. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta, né, que a gente está ainda tentando se recordar, né, de fatos lá do passado, tentando ainda trazer aquilo para o presente. É ruim? Não, se não for de uma forma doentia, né? Afinal de contas, nós somos aquilo que nós fomos, né? Então, ter uma lembrança, uma memória de uma coisa boa é legal, mas ficar sofrendo, ficar chorando, ficar tentando resgatar sempre aquilo causa muito sofrimento, não é verdade? Segundo lugar, segundo lugar não, segunda opção, né? Vícios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me lembro que quando aos 15 anos de idade eu fumei o meu primeiro cigarro, foi como se fosse assim, uma espécie de reencontro, tá? Então, viciei no primeiro, né, quer dizer, viciei não, retomei um vício antigo. Eu já tive essas confirmações, né, de que eu fumava em outras existências, né? Graças a Deus estou livre disso hoje. Mas com certeza, qualquer tipo de vício, né? Seja bebidas, droga, jogo, tem diversas formas de vícios, né? Se você tem facilidade para isso, com certeza tem uma personalidade sua te influenciando, tá? Pode ter certeza disso. Outra opção, baixa autoestima. Vamos supor que você teve uma vida normal, teve irmãos que teve a mesma criação, mas tem super alto astral e você continua aí se achando por baixo, né? Com certeza. Teve existências lá onde a gente passou por situações lá desagradáveis em que nos levou a decepções, a tristezas, né? Então não encontramos situações nessa vida que possam levantar o nosso astral. Tem personalidade, sim, influenciando aí você. Pense nisso. Da mesma forma, né, depressão, né? Também, principalmente quando você não encontra nessa vida motivos, né, para estar nessa tristeza enorme que você não consegue sair, pode pesquisar que tem lá desencarnes, ou algum desencarne, principalmente, em que você ficou muito tempo naquele estado lá de tristeza muito grande, teve uma decepção muito grande, muito forte, e hoje está aí a personalidadezinha sua lá, tentando ainda te influenciar. Hoje ela não te permite viver a sua vida, afinal de contas, você traz ainda aqueles sinais ainda da tristeza. Isso está dentro de você, né? Muitas vezes a gente até pergunta, né? Poxa, será que Deus esqueceu de mim? Como é que permite que eu passe por esse sofrimento tão grande? Gente, nós estamos sendo vítimas de nós mesmos, do nosso passado, tá? Síndrome do pânico, né?
também chamada de agorafobia. Também eu vou resumir duas situações numa só, né? Também essa síndrome da ansiedade generalizada, botar tudo aí no mesmo pacote aí, né? Pânico. O que pode ser o pânico? Lembra que era muito comum situações de guerra, onde a gente abandonava a nossa família, iríamos para campo aberto, né, guerrear ali com espada, com sei lá o quê, né? Então muitas vezes o panicado, ele está sintonizado naquela situação, né, naquele temor de que vai acontecer alguma coisa. Imagina aquele campo aberto, aquele monte de gente, aquela coisa feia que acontecia lá. Então, causa realmente aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, né? E normalmente não acontece. E o agorafobia, que é medo de multidões, né? É a mesma situação, tá? Presta atenção. Deixa eu falar sobre uma coisa aqui também que me veio, né? O chamado TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. Eu lembro que eu conheci uma pessoa que ele só conseguia realizar determinadas tarefas se ele seguisse um mesmo ritual, tá? Se não seguisse aquele mesmo ritual, ele tinha em mente que aquela tarefa, por mais simples que fosse, escovar os dentes, tomar banho, ele tinha que seguir aquele mesmo ritual. A toalha tem que estar aqui, a escova tem que estar aqui, eu tenho que fazer esse e esse gesto, né? É muito sofrimento, né? Então, personalidadezinha aí influenciando. Déjà vu, ou o original francês déjà vu, que significa o que já foi visto, né? Já foi visto. É aquela sensação de quando a gente chega em algum lugar, né? A gente tem a impressão de que, caramba, já conheço isso aqui. Você enxerga uma pessoa que você nunca viu, né? Poxa, de onde é que eu conheço essa pessoa, né? Então, e situações, né? De repente você passa por alguma situação e tem aquela nítida impressão de que aquilo já aconteceu, né? Chamado déjà vu, né? Com certeza você já vivenciou situação igual ou parecida, ou naquele local, ou com aquela pessoa, tá? Tenha certeza disso. Fanatismo por religiões, ou mesmo um ateu convicto, né? O fanático ainda não conseguiu encontrar a sua espiritualidade. E o ateu é aquela pessoa que se decepcionou com religiões lá no passado, seja lá por qualquer motivo. Então ele não consegue encontrar essa questão da religiosidade, essa ligação com Deus. Muitas vezes ele até se decepcionou com Deus porque ele esperava que era uma coisa e acabou não acontecendo aquilo, né? É a personalidade influenciando aí, com certeza. Hipocondria, a mania de remédios. Isso aí, normalmente, né, pela minha experiência, né, são situações em que a pessoa vivenciou no passado, né, uma situação lá de doença, como a gente está vivenciando agora, né, essa pandemia, né, e acabou desencarnando numa penúria financeira, não tinha condição de se tratar, né. Então, hoje, com medo de que isso possa ocorrer novamente, acaba tendo essa mania de ficar buscando remédio, tomando remédio para tudo, né? E muitas vezes a situação até piora por conta disso, tá? Bom, pessoas que têm mania de grandeza, pessoas que estão lá numa condição financeira desfavorável, mas com vergonha, né, para provar que ela é alguma coisa, acaba comprometendo mais ainda a sua situação financeira, adquirindo bens de consumo aí que poderia projetá-la melhor na sociedade, né? Seja um carro aí do último ano, celular top. Muitas vezes a pessoa não tem nem o que comer em casa,
ela se vê forçada a tomar esse tipo de atitude, né? Normalmente são pessoas que em existências passadas, né, tiveram muito dinheiro, tiveram uma situação muito confortável e não conseguem lidar hoje, né, com a situação de maior humildade, tá? É tratar a personalidade passada que vai resolver. Então, gente, como lidar com tudo isso, tá? Fazer o tratamento de captação de personalidades múltiplas. O que acontece nessas captações? Eu, como terapeuta, outros também, né, lidam com essas personalidades, levam essas personalidades a se reconhecerem a sua situação, se harmonizarem. Captação de personalidade, TRPM, é harmonizar a sua vida, tratando o seu passado. E tratando o seu passado, você tem um melhor presente e lembre-se, você hoje está construindo a sua personalidade futura. Pense nisso. Grande abraço, nos vemos em breve.